Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados. Observação. Você já foi chamado de quê nessa vida? Já te chamaram de quê quando você era criança, lá na escola? Filho do... E cada adjetivo que nós ganhamos ao longo da vida está relacionado a uma fase que nós vivemos. Exemplo, aquela fase que a gente tinha muita dificuldade de pagar as pessoas. Você era chamado de quê? Caloteiro. Cada fase da vida ganhamos um adjetivo que qualifica quem somos. Uma nova fase começou depois que nós aceitamos Jesus. Então hoje fomos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou filho de Deus, ou filha de Deus, ou seu filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Que pena, que prejuízo. Existem tantas pessoas que eu queria conhecer, e se não o pudesse, pelo menos os filhos, porque os filhos dão acesso aos pais. Chamados filhos de Deus, mas infelizmente o mundo não nos conhece. Por que não conhece a Ele? A quem? Ao Pai. Ponto. A ideia de que vivemos uma crise de identidade não surgiu aqui nos dias que nós estamos vivendo. Essa crise de identidade que permeia a vida do indivíduo se deu logo após a queda do homem no jardim do Éden. Porque aquilo que se tinha em excesso, em sobra, em fartura, de fato se perdeu. Então o ser humano deixou de conhecer quem era Deus. Quando deixa de conhecer quem é Deus, ele não entende, não é quem ele é quem ele é em Deus. Porque quem eu sou é muito menor do que quem eu sou em Deus. Aquilo que eu não posso em quem eu sou, garanto pela Bíblia Sagrada, quando diz que para Deus não há nada impossível. Garanto pela Bíblia Sagrada que quando diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então quem eu sou em Deus é muito mais do que quem eu sou. Mas se eu não sei quem é Deus, e eu não sei quem eu sou, então eu não sei o que eu posso, o que eu tenho, o que eu devo, as promessas que foram estabelecidas sobre a minha vida. Por isso que Deus quer trazer ao nosso coração duas simples, não é grande, simples, básicas, iniciais revelações. Primeiro ele quer que você saiba quem ele é, e depois ele quer que você saiba quem você é nele. Porque se você consegue descobrir quem ele é e quem você é nele, então aquilo que ele prometeu que faria será feito. O problema é que boa parte da nossa caminhada com Deus, nós estabelecemos com Ele um tipo de relacionamento que nos limita a Ele e que limita Ele a nós. Por isso, volta a tela inicial, por favor. Não. Inicial. A inicial. Não. A inicial. Essa aqui. Muito bom. Por isso que nós, em quase tudo,
Senhor Deus. E em quase nada, Deus Pai. Nós estamos falando da mesma pessoa, Senhor Deus e Deus Pai, mas com exercícios diferentes sobre a nossa vida, porque como Senhor Deus, suas ações são incríveis, porém limitadas, mas como Deus Pai, aí não. Seria impossível acreditar que alguém aqui, algum senhor de alguma empresa, trataria os seus empregados, ou biblicamente falando, servos, muito mais do que seus filhos. Não é possível. Que estes servos teriam muito mais cuidado e muito mais atenção do que seus filhos. O grande problema é que nós estamos condicionados a nos relacionarmos com Deus, falando e entendendo dele como Senhor Deus. Quantas vezes ao longo da tua vida, e eu vou adiantar pouquíssima, você orou ao Deus Pai? Ou na maioria das vezes não é o Senhor meu Deus, ó meu Senhor, ó meu Deus. Mas pouquíssimas vezes foi a presença dele como quem entra na presença de quem ele deve ser na nossa vida, Pai. Os discípulos, eles olham para Jesus e veem a eficiência da execução do ministério de Jesus e descobrem que a fonte desse segredo era a vida de oração. Quando Jesus diz que os discípulos ficavam dormindo, quando Jesus fala a respeito de oração, não significa que os discípulos não oravam. Mas os discípulos não oravam tanto quanto Jesus orava. E não orava tanto quanto Jesus orava, porque não orava como Jesus orava. Então uma oração errada pode se tornar um tempo chato e improdutivo na nossa vida. E se produz, a produção do resultado dessa oração não é tão poderosa quanto é o resultado da oração feita correta. Haviam discípulos ali que antes de discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Então esses, como discípulo de João Batista, eles oravam. Por isso Jesus os convidava para um tempo de oração. Por isso que para eles era tão difícil orar. Por quê? Porque a manifestação da presença enquanto eles oram está relacionado à forma como eles buscam a Deus. Então eles dizem: Senhor, nos ensina a orar. Conta-nos o segredo da oração. Nos ensina a fazer isso de forma correta, de forma certa, de forma eficiente. Nos ensina. Então Jesus diz assim: primeira coisa, vocês precisam aprender. Vocês precisam ter noção. Para a oração de vocês funcionar como deve. A primeira coisa, quando orarem, digam assim. Digam assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Por que em primeiro lugar? Porque Jesus falava da postura, Jesus falava na presença de quem eles deveriam se colocar. Pai Nosso. Quando é filho, o acesso é rápido. Quando é filho, a nossa resposta é rápida. Quando é filho, nós agimos de forma rápida. Então diz: quando orares, diga assim: Pai Nosso. E de fato, o exercício do ministério de Jesus se deu por muitas razões. A principal delas, disse o próprio Jesus, foi revelar o Pai. Por que, pastor, revelar o Pai? Se o povo de Israel tinha a Bíblia, tinha o Antigo Testamento, tinha o Pentateuco. O povo de Israel tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, tinha Moisés, tinha Josué, tinha Davi, tinha Salomão.
O povo tinha Isaías, Ezequiel, tinha Joel, tinha tantos homens. Por que revelar a Deus? Porque apesar de todas as referências que eles tinham, eles conheciam Deus apenas como Deus. Então, para que Jesus pudesse fazer com que eles entendessem que esse Deus que eles conhecem como Deus é muito mais do que isso na nossa vida, a missão dele foi revelar o Pai. As pessoas não sabiam que Deus se portava de uma forma cujo qual queria que eles o conhecessem como Pai. Por quê? Porque ele, como Deus, atuando como Deus, fazia o que fazia no Antigo Testamento. Ele, como Senhor Deus, exigia que o relacionamento com ele fosse à base de sangue. Por isso as pessoas apresentavam sacrifício como quem está colocando um sangue que não é delas, mas que representava o seu próprio sangue. Como Senhor Deus, as conquistas dadas, permitidas por eles, dependiam do esforço do indivíduo. Era como quem trabalhava o mês inteiro e recebia aquilo que merecia. Como Senhor Deus, o empenho, a determinação dependia do indivíduo. Como Senhor Deus, sua forma de relacionamento muitas vezes tinha como base duras cobranças inflexíveis, das quais com toda rigidez deveria ser cumprida. Por isso, quando colocam aquela mulher adúltera perante Jesus e a multidão, a única opção que aquele povo tem é apedrejá-la. Mas ele conhecia e colocam ela perante alguém que está revelando o Pai. Está revelando o Pai. Eles não tinham outra opção senão apedrejar aquela mulher, porque era como o Senhor Deus, mas como Deus Pai, cujo qual Jesus veio revelar. Aquele dia, aquela mulher, ao invés de sair morta, arrastada pela cidade, ela sai viva, jubilando e cantando, porque de alguma maneira, através de Jesus, ela conheceu quem é Deus Pai. Os desafios, para alguns, principalmente aqueles que já são mais velhos na fé, é mudar a forma com que eles pensam. Não é crer, é pensar. Não vou mexer com fé hoje. Não é crer, é pensar. Mas é mudar a forma com que eles pensam. Por quê? Eu disse de manhã, vou repetir de novo. Todo pensamento ou é um investimento ou é um custo na sua vida. Ou os seus pensamentos te levam a impulsionar, ou os teus pensamentos te levam a retroceder. Ou os teus pensamentos te levam na direção da felicidade, ou os teus pensamentos te levarão na direção da infelicidade. Ou os teus pensamentos te promovem, ou os teus pensamentos te rebaixam. E por incrível que pareça, ou os teus pensamentos promovem, ou eles promovem a prosperidade na tua vida, ou eles promoverão a falência. Então o grande desafio, hoje vai ser você, Lucas, vem cá, vem aqui. Aí, tá bom. Mais para aqui, não, vai mais para frente, mais um pouquinho, mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos agora, tá bom. Eu vi um exercício feito no papel. Eu busquei a origem da ideia de pensar fora da caixa. Desde 1969,
já se diz isso. O grande desafio é o quê? Aqui, ó, por favor, querido. Equilibra aí, tá? O grande desafio é fazer ele pensar fora da caixa. Fora da caixa. Você já deve ter ouvido muitas vezes, tem que pensar fora da caixa. Estou dizendo isso por quê? Porque o nosso evangeliquez nos deu moldes dos quais acabaram não nos permitindo viver num todo a ideia do Deus Pai. Porque boa parte da vida, quando se falava de Deus, nos dava medo. Nós ficávamos assustados. Quantas vezes eu tive que desassombrar pessoas para poder descer as águas do batismo? Pessoas que anos a fio em outras igrejas recusavam-se batizar-se, porque toda vez que chegava a época de discipulá-las, alguém as assustava, dizendo: agora você tem que ser salvo, agora você tem que ser crente, agora você não pode fazer isso. Ai, se você fizer isso, uma maldição terrível vai recair sobre a sua cabeça, e até as gerações que virão após você vão estar debaixo de maldição. Quantas vezes nós instruímos os irmãos aqui sobre oração em línguas? E eu confesso que muitas vezes, muitas pessoas me pararam na porta da igreja dizendo: pastor, isso é muito louco. Porque as pessoas aprenderam que só se ora em línguas quando se está cheio do Espírito Santo. É o único dom que eu posso fazer uso quando eu quero. Se eu quiser orar em línguas agora aqui, eu não preciso mais de um vento veemente, impetuoso, que enche toda a casa e cumpre um Joel 2:28 e um apóstolo Pedro dado as mãos com os outros, para que eu seja cheio do Espírito. Isso já aconteceu. A oração em línguas não é para quem está cheio do Espírito Santo. Tudo bem, Lucas? Ah, tá. Esqueci. Não mexe não, balança não, fica firme aí. A oração em línguas não é para quem está cheio do Espírito Santo. A oração em línguas é para quem quer se encher do Espírito. É o recurso mais rápido e eficiente quando eu estou vazio de Deus. Eu fecho os olhos e ó. Miramando esse eu tô que amarrasse o que te maço e te canto e bacharabando e balaba xarabacai. Yeah, manai, eu echo conte santo e na lamanta que apachou. É o recurso mais eficiente que eu tenho para minha santificação, irmão. A oração em língua não é para quem é santo, só para quem é santo. A oração em língua é para quem quer se santificar. A oração em língua é para quem quer se purificar. Por isso Deus nos deu algo que nós podemos fazer uso diante das necessidades da vida. O problema é que a grande maioria espera assim, ó, o ministério louvor ungido, irmão. Aí esse pastor, o ministério louvor não estava ungido. E você não estava por quê? Nossa, mas que pregador sem unção. E por que você é um crente sem unção? Por que a unção na tua vida depende da unção da vida dos outros? Ah, pastor, eu acho que ele não está orando. Você está? Deus quer nos levar a um lugar de profundo entendimento para termos um relacionamento com Ele a nível de intimidade entre pai e filho. Como pai e filho. O grande problema é a caixa. A caixa que colocaram sobre nós. E olha, por incrível que pareça, ela tem as suas vantagens.
Nós gostamos delas. O problema é que ela tem muito mais desvantagens. Porque pensa bem, qual é a primeira coisa de forma intuitiva que o teu corpo faz quando você se acidenta? Você sabe? Primeira coisa é fechar os olhos. Por isso que tem muito ralado na nossa vida que a gente só descobre depois que a gente levantou. Porque quando estava capotando e o ralado acontecendo, a gente não estava vendo. Eu não sei como é que aconteceu isso, que hora que eu ralei, eu sei que eu ralei. No meio dos capotes você fecha o olho. Quando você toma um choque, você fecha o olho. Incrível, quando você corta o dedo, a primeira coisa que você vai... Você fecha o olho. Por quê? Porque de forma inconsciente o nosso corpo ativa o sistema de proteção, sabendo que os olhos são uma das partes mais sensíveis do corpo. Então ele automaticamente fecha para proteger os olhos. A caixa é ótima para quem quer proteger os olhos. Porque não tem como. Não tem como enfiar o dedo no olho dele. A caixa é ótima para quem quer proteger os olhos. O problema é que, enquanto ela está protegendo os olhos, ela está tirando dele a visão. Está tirando dele a visão. A incrível, extraordinária visão que ele poderia ter. Mas ele não pode, porque ele está dentro da caixa. A caixa dá proteção. De alguma forma, por causa da caixa, ele está protegido. O problema, ao dar proteção, é que ela tira a ampliação. É só isso aqui, ó. Quem pensa dentro da caixa, aprende a viver com pouco. Eu encontro pessoas assim o tempo todo. Gente que passou muitos anos... Tudo bem, Lucas? Tá bom. Gente que passou muitos anos no deserto, irmão, aprendeu a sobreviver. Fica aí. Não é viver, é sobreviver. Quem passou muito tempo no deserto aprende a sobreviver. O problema é que não há, o tempo que ele sobreviveu no deserto vai prejudicá-lo por causa da caixa. Quando ele pisar na terra prometida, ele vai estar andando na terra prometida, mas vivendo aquela escassez como quem ainda estava no deserto. Aí Deus diz, é tempo de abundância, é tempo de fartura, é tempo de sobra, é tempo de transbordar, é tempo de ampliar, é tempo de crescer, é tempo de conquistar, é tempo de cumprir, é tempo de ser abençoado, mas ele ainda está condicionado àquela mentalidade de deserto. Quem pensa dentro da caixa, aprende a viver com pouco. Quem pensa dentro da caixa, só recebe o que cabe na caixa. É por isso que tem coisa que Deus falou que vai te dar, você não crê. Você diz que é exagero. Você diz assim, ó, não, é muita coisa para mim, muita areia pro meu caminhão. Porque não cabe dentro da caixa. Então, se não cabe dentro da tua caixa, você acaba achando que é um exagero da parte de Deus, quando Ele diz assim, ó, eu vou fazer coisas incríveis e extraordinárias na sua história. Esses dias uma irmã pediu, pastor, ora para Deus salvar meu marido. Eu falei, vem cá, irmã, vamos orar, vamos orar. Como é que a irmã quer que ele seja salvo? O quanto antes. Então vamos orar para Jesus quebrar ele. Porque gente quebrada, irmão, gosta de vir para Cristo. Ai, pastor, mas será? Eu falei, não, mano. Depois Jesus conserta. Então vamos orar então. Então tá, então a irmã começa, eu continuo. Como é que o pastor acha que eu devo orar? Fala do jeito que a irmã quer que ele seja. Ai, Senhor, não precisa ser muita coisa não. Mas só assim, se ele pegar o carro e vir comigo na igreja, dia de chuva, tá bom, Jesus.
Mão de Deus. É mão de Deus. Aí pelo menos assim, Senhor, aqui, no culto de Santa Ceia, Ele esteja do meu lado. Eu terminou de orar e disse: ô irmão, eu não concordo com nada que a irmã orou. A minha fé não alcança tão pouco assim não, irmã. Tira a máscara, se quiser. Se faltando no ar, tira a máscara. Isso aqui já é uma máscara, eu estou protegido, sabe, do teu corona, fica tranquilo. Pastor, como é que eu devo orar? Vai, irmã, se você pode pedir para Deus salvar, por que você já não aproveita e pede para o Senhor encher ele do Espírito Santo? Dá dons, fazer ele um homem de Deus. Por que você não pede para Deus levantar ele com poder e autoridade diante da tua casa? Ser um sacerdote que ministra, um homem com poder de expulsar demônio, um homem com dom de cura. Por que você já não aproveita e pede tudo num pacote só? Ah, mas será, pastor? Não é muita coisa? Oi, meu irmão, você está pensando dentro da caixa. Deus quer remover isso da sua mente. Porque uma fé poderosa eu tenho certeza que você tem. Só que a caixa limita a ação dela, porque não tem espaço. E ela precisa de espaço para entrar em atuação. Olha que me vem à mente. Quantas vezes você pensou em abrir uma empresa e não deu continuidade porque você olhava para você e não via possibilidade em você de ser empresário? Quantos projetos engavetados aí no seu coração estão? E olha, pelo amor de Deus, crente, para com essa desculpa fajuta de que as pessoas não te apoiam, porque na verdade mesmo existe muita coisa que Deus vai fazer por ação consensual, por parceria, por sociedade tua com Ele. É desculpa, é desculpa. Agora, depois que nós tiramos a caixa, nós precisamos aprender a lidar com aqueles que ainda não passaram por esse processo. Porque aqui, ó. Presta aqui. Consegue? Não vai foto de ar, não? Então tá bom. Porque uma vez agora aqui, ó, vendo todas as possibilidades, todas as oportunidades, entendendo que muito mais do que Senhor Deus é um relacionamento de Deus Pai, ele pode ser atacado porque pode Adi. Por quem é quem ainda está dentro da caixa. Não é o que uma pessoa dentro da caixa dá de conselho para outra. Irmão, tá vendo o que é isso aqui, ó? Porque eu faço assim, ó, para as pessoas não perceberam. Tá vendo o que é isso aqui? Sabe como é que chama isso aqui? Jeová Jiré. Você está achando, você tá achando que isso aqui é o quê? Samanta? Samanta de gordura? Não, meu irmão. Não é Samanta, não. Isso aqui é para fechar a boca dos falsos profetas que dizem para mim há 5 anos atrás que eu viria para Pissarras e iria passar fome, ia passar necessidade. Eu disse algumas vezes, aí falava para mim assim, ó, se eu fosse você, eu não ia para Pissarras não, porque eu cansei de conhecer pastor que foi lá e desistiu com o negócio de igreja. O povo lá é ingrato. Falou isso para mim no supermercado, eu e minha esposa fazendo compra. O povo lá é ingrato daquela cidade. O pastor vai lá e é judiado pelo povo. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles não conheciam vocês, irmão. Porque eles não conheciam os filhos de Deus. Se eles conhecessem vocês e soubessem que a generosidade que vocês têm é fruto do entendimento da generosidade do Pai na sua vida, eles não teriam falado isso.
alguém disse para mim assim, ó. Pastor, eu estava errado. Pastor, eu estava errado. Disse, não, irmão, você estava certo. O erro que você cometeu foi ter conhecido as pessoas erradas. Você estava certo. Se te trataram assim, se cuidaram de você assim, é porque você não conheceu as pessoas certas. Eu tenho uma queda por gente maluca. Sério. Tudo bem, Sueli? Então, tá bom. Eu tenho uma queda por gente maluca. Gente que simplesmente decide crer. Vai dizer, tudo bem. Chega. Acabou o castigo. E é claro que esses são os primeiros a serem apedrejados quando tomam decisões difíceis na sua vida. E a primeira coisa que as pessoas dizem é o que você vai perder. Até ali eu concordo. Mas não perder ao sair, continuar perdendo ao ficar. Por isso que Deus diz a Abraão assim: Abraão, sai. Abraão, sai. Irmão, quem não sabe o que é um sai fora de Deus, fica patinando num lugar aonde todo o esforço e todo o empenho não traz prosperidade. Não estou falando só financeiro não, gente. Abraão, sai. Sai fora daí. E olha, para encerrarmos, nós temos Santa Ceia. Deixa eu te falar algo absurdo aqui sobre a diferença de Senhor Deus, Deus Pai. Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Gente, pode. Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Vou dar um exemplo aqui, olha Jó. Deus diz assim: viste meu servo Jó? Reto, íntegro, justo, se desvia do mal, temente. Gente, camarada bom. Mas ainda assim, com todas essas qualidades, bem colocadas, adjetivadas por Deus, Jó perde os bens, Jó perde os filhos. E se fosse eu no lugar dele, a parte mais difícil, Jó perde a esposa. Até os filhos e os bens, tudo bem, o problema foi a esposa. Jó perde. Mas ele não era bom, sim? Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Olha o sofrimento de Jesus. Alguém melhor do que ele e que tenha sofrido mais do que ele. Então, se coisas ruins, Ju, pode acontecer com pessoas boas, o que acontece quando as pessoas são ruins? Quem teve de manhã já sabe a resposta. Mas se eu perguntasse para algumas pessoas aqui, eles diriam assim: se coisas ruins acontecem com pessoas boas, então pessoas ruins acabam passando por situações piores ainda. Mas esse pensamento está dentro dessa caixa aqui, ó. Por isso ela está aqui, ó, com um retângulo. Está dentro dessa caixa. A amplitude está fora dela. Se coisas ruins acontecem com pessoas boas, quando eu falo de Deus Pai, eu posso garantir para vocês que coisas boas podem acontecer com pessoas ruins.
Não é o que aconteceu conosco antes de Cristo, ainda fomos recebidos e recebemos o sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo. Fique de pé comigo. Temos o nome, nosso nome escrito no livro da vida. As pessoas estão preocupadas em serem boas pessoas para receberem boas coisas do Senhor Deus. Vou dizer de novo que você precisa guardar isso no seu coração. As pessoas estão preocupadas em ser boas pessoas para receberem boas coisas do Senhor Deus. Mas o que Ele quer que nós entendamos? Aquilo que Jesus ensinou: não há ninguém bom senão Deus. Deus, essa noite, numa noite como essa, quer que você o conheça de uma forma que você ainda não conhece. Ele quer que você experimente-o, tenha uma experiência com Ele de uma forma que você ainda não conhece. O nosso entendimento, fazendo um link da pregação de quinta-feira, o nosso entendimento em relação a Pai, infelizmente, foi destruído. Porque alguns aqui, e não poucos, não tiveram pai. Então não entendem o poder do exercício dessa função, desse lugar na nossa vida. Mas Deus quer se revelar a você dessa forma. Deus quer te ouvir dessa forma. E para você que está na luta, Deus quer te dar vitória como Pai, não como Senhor. E para você que está passando necessidade, Ele quer suprir a sua necessidade como Pai, não como Senhor. As promessas dEle na sua vida, Ele quer cumprir como Pai. Feche seus olhos um pouco. Eu penso que será um exercício muito difícil, mas ore ao Pai. Ao Pai, ore ao Pai, ao Deus Pai. Fale como alguém que não foi expatriado, alguém que não perdeu a sua pátria celestial, alguém que tem Pai. Ore ao Pai. Feche seus olhos e ore ao Pai. Aceitamos o exercício da tua paternidade sobre a nossa vida.
nós não estamos órfãos. Nós temos Pai. Reconhecemos o Senhor como nosso Pai, por escolha, determinação, vontade, empenho e ação da sua parte. Apenas aceitamos sobre nós. Apenas aceitamos sobre nós. Tens liberdade agora, Pai. Pai nosso, Pai amado, Pai querido, Pai glorificado. Tens toda a liberdade, nosso Deus e Pai. Nosso Deus Pai. Por isso essa noite nós podemos clamar ou declarar: Abba Pai, Papaizinho querido, Papai amado, Papai amado, Papai amado. Vem sobre aqueles que são teus filhos. Vem com tuas bênçãos, das quais só podem ser derramadas, vertidas, cumpridas naqueles que são filhos de Deus, filhos do Senhor, filhos do Todo-Poderoso, filhos do Altíssimo, filhos do Eterno, filhos de Deus, o Senhor. Assim te damos toda a liberdade sobre a nossa vida, para a glória do teu nome, Pai. Derruba muralhas, destrói a mentira pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Se alguém essa noite entre nós que ao receber a palavra entende que de alguma forma está longe do Pai e precisa voltar a Ele, eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar e vir à frente para que alguém possa orar por você. Ei. Não estou chamando-os de pródigo, mas estou dizendo que o Pai os recebe. O Pai os recebe de braços abertos e pode confiar aos filhos uma nova veste, sandálias, anel no seu dedo e reinseri-los em sua herança sem ter feito nada, porque estava longe, mas era filho, estava distante, mas era filho, e ele, o Pai, esperava todos os dias. Mas hoje se cumpre, igreja, diante dos seus olhos aquilo que só o Pai pode fazer. Destrói a mentira pra me encontrar. Eles estão sendo abraçados pelo Pai, como nós essa noite. Seja abraçado pelo Pai. Seja abraçado pelo Pai. Derruba muralhas, destrói a mentira pra
Basura bacandarabacai. Ele mandou cantarabacharabacai. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Infinito, ousado amor de Deus. Pai, no nome de Jesus, é apresentado agora perante a tua presença aqueles que já são teus, aqueles que trazem no seu DNA a tua presença, aqueles que conhecem a tua palavra, mas que por algumas razões das quais nós não trataremos aqui agora, entenderam nessa noite que estavam distantes, sabendo que como Deus, como bom Pai, como Pai que és, cremos que o Senhor os recebe com todo o seu amor, com toda a sua graça, com todo o seu favor, e sobre a vida deles essa noite, mais uma vez, o sangue do Cordeiro de Deus é derramado. Celebre, igreja, celebre, porque eles estão sendo limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a essa família. Sejam bem-vindos a essa família. O Pai e nós os recebemos de braços abertos. Nós e o Pai os recebemos de braços abertos. Sejam bem-vindos.